Às vezes, a mensagem mais poderosa que você pode enviar para um homem é aquela que nunca sai da sua boca. É o momento em que você para de correr atrás, para de se explicar, para de implorar por validação. Algo profundo começa a se transformar dentro de você. O barulho interno silencia, a urgência se dissolve. Você sai do modo reação e entra no modo consciência. E é exatamente nessa quietude que sua força retorna, porque o silêncio, quando é escolhido de forma consciente, não é sinal de fraqueza, é sinal de alinhamento interior. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Existe um ponto em que cada palavra a mais se torna uma forma de se negar, em que cada explicação faz você se sentir diminuída apenas para ser compreendida por alguém que já decidiu não escutar de verdade. É nesse momento que o silêncio vira limite. Não é um joguinho, não é castigo, é limite. Você para de lutar contra a realidade e aceita o que é. E dessa aceitação nasce a força emocional verdadeira. Quando você encontra o silêncio dele, você não está espelhando o comportamento, você está saindo completamente desse cabo de guerra emocional. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais convencer, não está mais se posicionando para ser escolhida. Você se escolhe em silêncio e essa escolha silenciosa muda tudo, mesmo sem uma palavra ser dita. Muita gente entra em pânico quando o silêncio chega, porque o silêncio nos confronta com a verdade. Quando não há mensagens, não há explicações, não há negociações emocionais, a realidade se torna inevitável. E a realidade costuma revelar exatamente aquilo que as palavras esconderam por tanto tempo. Você reconhece o esforço ou a falta dele. Você reconhece o interesse ou a indiferença. Você enxerga seu lugar sem ilusões. O silêncio dissipa a névoa. Em décadas de prática clínica, observei algo que se repete com consistência impressionante. O maior privilégio do processo terapêutico é ajudar uma pessoa a se tornar quem ela realmente é. E o silêncio faz parte desse processo, porque no silêncio você para de se disfarçar em troca de conexão e começa a honrar sua verdade interior. Você não se molda mais só para manter alguém por perto. Você permite a distância para ver se a proximidade algum dia foi recíproca. Quando um homem se afasta, a reação natural costuma ser o medo. Medo de perder, medo de ser abandonada, medo de ser substituída. Esse medo nos impulsiona a agarrar, explicar, tentar salvar. Mas esforço movido por medo nunca cria segurança. Ele apenas ensina o outro que sua paz interior depende da presença dele. E esse desequilíbrio corrói o respeito com o tempo. O silêncio interrompe esse desequilíbrio. Ele diz, sem briga e sem drama, que você não vai perseguir aquilo que se afasta de você. Ele expressa autoconfiança. Ele demonstra maturidade emocional. E maturidade emocional é poder de verdade. O silêncio sinaliza para o outro que você não é governada por impulso ou insegurança, que você está centrada. É aí que o silêncio se torna mais alto que palavras, porque palavras podem ser ignoradas, podem passar despercebidas. O silêncio não. O silêncio cria espaço e nesse espaço começa a reflexão, não porque você exigiu, mas porque não existe mais nada para distrair. No começo, ele pode sentir alívio, alívio de não carregar mais responsabilidade emocional, alívio das expectativas, alívio de não precisar responder, mas alívio passa, porque o silêncio ecoa. A ausência da sua presença se torna palpável. O calor emocional que você oferecia, de repente, desaparece.
e o silêncio que antes parecia libertador começa a parecer estranhamente vazio. Quando alguém se acostuma com sua disponibilidade constante, confunde isso facilmente com permanência. Ele acredita que você sempre estará lá, pronta para explicar, para esperar, para tentar de novo. Mas o silêncio destrói essa suposição. Ele tira a segurança e a insegurança força a reflexão. A transformação verdadeira, porém, não acontece nele, acontece em você. Quando você para de reagir, começa a observar. Você percebe quanta energia investiu apenas para manter algo de pé. Quantas vezes sacrificou seu próprio conforto para preservar uma conexão? Com que raridade suas próprias necessidades foram realmente atendidas? O silêncio aguça sua percepção, ele traz honestidade. Você reconhece que paz genuína é melhor que validação passageira, que dignidade vale mais que carinho por conveniência, que tranquilidade é melhor que caos disfarçado de paixão. E quando você sente essa diferença uma vez, não tem volta. O silêncio ensina disciplina emocional, a disciplina de sentir sem agir, de sentir saudade sem agarrar, de amar sem perseguir. Essa disciplina constrói autorrespeito. E autorrespeito muda como os outros te percebem. Sua energia fica mais serena, sua presença mais valiosa, sua atenção volta a ter peso. Isso não é manipulação, isso é amadurecimento. Maturidade emocional significa suportar o desconforto sem transformá-lo em drama, conseguir soltar sem precisar da última palavra, entender que nem toda conexão precisa ser salva e nem todo silêncio precisa ser quebrado. Quando você se cala, você para de mostrar aos outros que o afastamento deles não tem consequências. Você para de recompensar inconstância com dedicação. Você para de confundir persistência com amor. O silêncio se torna seu reinício interior. Na minha experiência clínica, aprendi que enquanto nossos padrões inconscientes não se tornam conscientes, eles dirigem nossas escolhas. O silêncio torna esses padrões visíveis. Ele mostra quem fica quando é fácil e quem vai embora quando profundidade é exigida. E nessa consciência, tudo muda. Você não precisa mais convencer ninguém do seu valor. Você não precisa mais de clareza de alguém que só ofereceu confusão. Você não precisa mais se explicar para se sentir válida. Seu silêncio se transforma em serenidade, não em frieza, em clareza, não em defesa, em constância, não em reação. Você entende que não responder pode ser a resposta mais digna, que partir em silêncio pode ser mais poderoso do que ficar implorando por reconhecimento, que a paz não é encontrada em esclarecimentos, mas em soltar. E quanto mais você permanece nesse silêncio, centrada e inabalável, mais a dinâmica muda, porque o silêncio não remove apenas o ruído, ele remove a ilusão. E quando a ilusão cai, só resta uma coisa, a verdade. No consultório, observo há décadas que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento mais profundo sobre nós mesmas. No silêncio, a irritação se transforma em autorreflexão. Quando suas reações cessam, só resta a ele o próprio comportamento. As desculpas perdem sua plateia, as justificativas perdem força, e o que sobra é a confrontação honesta consigo mesmo. É por isso que o silêncio costuma parecer tão difícil. Ele não distrai, não acalma, não valida, ele simplesmente espelha. Mas a mudança real não acontece nele, acontece em você. A cada dia sem reação, você sente algo novo, uma forma de alívio, não porque ele faz falta, mas porque o peso sai dos seus ombros, o peso de ser a única responsável pelo equilíbrio, o peso de analisar demais cada pequeno gesto, o peso de tentar administrar a disponibilidade emocional dele. Você percebe quanto espaço interno você abriu mão, e o silêncio devolve esse espaço. Nesse espaço, sua identidade cresce. Você se lembra de quem era? Antes do medo, antes da espera constante,
antes de se contorcer emocionalmente? Você reencontra seu próprio ritmo, seus interesses, sua paz interior. Você para de girar seus sentimentos em torno da presença ou ausência dele. Nesse ponto começa o desapego, não como frieza, mas como clareza. Desapego não significa indiferença, é liberdade da dependência emocional, é a compreensão de que você pode sentir profundamente, sem fazer seu valor depender da reação de outra pessoa. E essa compreensão muda tudo. Você não pergunta mais por que ele não responde. Você pergunta por que aceitou tão pouco por tanto tempo. E só essa pergunta já transforma toda a sua perspectiva. O silêncio cria o espaço onde o autorrespeito pode crescer. E com esse autorrespeito, seus padrões internos mudam silenciosamente. Você se torna menos tolerante com ambiguidade, menos disponível para confusão emocional, menos disposta a explicar suas necessidades quando elas são ignoradas de qualquer forma. Você não anuncia essa mudança, você a vive e os outros sentem. Sua energia muda, você não reage mais a cada movimento emocional externo. Você escolhe conscientemente quando e como se envolver. Você não sente mais pressão interna para consertar algo ou correr atrás de alguém. Isso é independência emocional. Calma, clara, centrada em si mesma. De fora parece autoconfiança, de dentro parece paz. Enquanto isso, o silêncio continua trabalhando, não como tática, mas como consequência natural. Quando alguém não tem mais acesso ao seu mundo emocional, precisa encarar o vazio que criou. Algumas pessoas voltam, outras permanecem distantes, e essa reação te conta tudo o que você precisa saber. O silêncio se torna um filtro. Quem realmente te valoriza vai sentir a distância e tentar diminuí-la, não com meias medidas, mas com clareza e intenção. Quem não fizer isso, permanece confortável no silêncio e assim revela seus limites. De qualquer forma, você ganha, porque você não está mais esperando em incerteza, você está observando com consciência. Dessa consciência nasce uma nova segurança interior, a segurança de não se abandonar mais só para sentir conexão. Essa clareza muda seu caminho. Você não corre mais atrás de emoções intensas. Escolhe estabilidade emocional. Não idealiza mais potencial. Valoriza a consistência real. Não confunde mais saudade com amor. Você também entende algo mais profundo. A atração verdadeira não nasce de disponibilidade constante, mas de equilíbrio saudável entre proximidade e espaço. De autocontrole, de clareza emocional. Quando você para de tentar segurar a atenção, sua atenção se torna preciosa. Isso não é jogo, é lei natural. Energia flui para onde existe centro. Pessoas se sentem atraídas por quem repousa em si mesmo. Quando você retorna a si mesma através do silêncio, você se torna magnética sem esforço. Você percebe que não precisa mais de encerramento. O silêncio foi o encerramento, porque encerramento verdadeiro não vem de respostas, vem de aceitação, aceitação do que é, do que foi e do que você realmente merece. Essa aceitação não te endurece, ela te suaviza, você não se fecha mais, você se torna mais consciente, você para de dar mais importância a palavras do que a ações, e o silêncio aguça exatamente esse olhar. Com o tempo, a pressão emocional diminui. Você não sente mais urgência interna de entrar em contato. A necessidade urgente desapareceu. O que antes era insuportável, agora é suportável. Isso é crescimento. Você reconhece que o silêncio não tirou nada de você. Ele devolveu você a si mesma. Nessa reconexão consigo mesma, surge um novo padrão. Um padrão que não precisa ser anunciado, porque todos o sentem. Ele diz que você só se abre onde o esforço é mútuo, onde as palavras são claras, onde a proximidade é constante, onde o silêncio não serve como arma, mas como espaço para a paz. Esse silêncio não terminou a conexão de vocês.
Ele revelou a verdade dela. E a verdade, uma vez reconhecida, não pode mais ser ignorada. Enquanto você descansa nessa clareza, algo novo começa. Não apenas um entendimento melhor sobre ele, mas um novo entendimento sobre o amor em si, sobre o que você nunca mais vai aceitar e sobre o que você agora está finalmente pronta para receber. É exatamente aí que a transformação verdadeira começa. E quando essa clareza chega, ela não vem barulhenta, vem silenciosa. Você acorda uma manhã e percebe que a dor está mais suave, que o impulso de entrar em contato quase não existe mais, que as perguntas que antes te consumiam não exigem mais respostas. Você não está mais esperando por um sinal. Você não interpreta mais o silêncio como rejeição. Você sabe agora que o silêncio sempre foi uma resposta. Um tipo de silêncio procura a reação, o outro cria liberdade. Você percebe quanta da sua energia emocional estava presa em expectativas, mas o silêncio corta essa dependência. Ele ensina ao seu sistema nervoso que você está segura, mesmo sem feedback constante. Na minha trajetória como terapeuta, aprendi que o medo do silêncio nunca foi realmente o medo de perdê-lo. Foi o medo de perder a ilusão de que você precisava dele para se sentir completa. O silêncio te força a encarar esse medo diretamente. E quando você faz isso, ele perde o poder sobre você. Enquanto sua dependência emocional se dissolve, algo novo toma seu lugar. Silencioso, mas poderoso. Autoconfiança. Você começa a ouvir sua intuição novamente. Você confia nas suas percepções. Quando algo não parece certo, você acredita em si mesma. Você para de se enganar dizendo que inconsistência é normal ou que confusão é romântica. Você para de idealizar distância emocional. É aqui que seus padrões começam a se reorganizar. Não porque você fez uma lista, mas porque seu corpo se lembra de como paz interior se sente. E assim que seu sistema se lembra dessa paz, ele rejeita o caos. Você se torna menos paciente com esforço pela metade, menos disposta a carregar peso emocional sozinha. O silêncio te torna mais clara na sua percepção. Você nota como pessoas diferentes reagem aos seus limites. Algumas os respeitam imediatamente, outras os evitam ou testam. E todas essas reações não são erros, são informação. O silêncio mostra quem está em sintonia com você e quem apenas se beneficiava do tanto que você dava. E o impressionante é que sua presença muda mesmo quando você não diz nada. Sua energia fica mais calma, suas reações mais precisas. Você não fica mais agitada nos seus sentimentos porque está segura por dentro. E essa segurança muda como os outros te percebem. Você se torna mais difícil de manipular, mais difícil de confundir, mais difícil de arrastar para dramas emocionais. Não porque você se fechou, mas porque você repousa em si mesma. Nesse ponto, o silêncio não é mais sobre ele, é sobre você. Você não observa mais o comportamento dele, você observa seu próprio alinhamento. Você se faz outras perguntas agora. Isso parece respeitoso? É recíproco? É tranquilo? E quando a resposta é não, você não discute, você aceita. E essa aceitação é força de verdade. Muitos acreditam que a atração nasce de intensidade, de contato constante, de altos e baixos emocionais. Mas o que realmente permanece é estabilidade emocional, saber onde você está, consistência, autoconfiança serena. E é exatamente isso que o silêncio nutre naturalmente. Quando você para de reagir, você não entrega mais seu poder emocional, você não deixa mais nas mãos de outra pessoa como você se sente, você decide. Isso é soberania emocional e é profundamente atraente, não porque tenta ser, mas porque é rara. Quando ele sentir sua ausência, não será porque você saiu fazendo barulho, será porque sua energia não está mais automaticamente disponível. E se ele não sentir, isso também te conta tudo o que você precisa saber. O silêncio te dá respostas sem humilhação.
Ao longo da minha prática clínica, aprendi que solidão não surge da ausência de pessoas, surge da incapacidade de comunicar o que realmente importa. O silêncio te mostra onde comunicação verdadeira nunca foi possível. Ele revela que a solidão que você sentia não era por estar sozinha, mas por não ser vista emocionalmente. Com o tempo, esse entendimento cresce dentro de você. Você fala com mais clareza, escuta com mais atenção, vai embora mais cedo quando algo não está alinhado, não justifica mais suas necessidades. Confia que as pessoas certas não precisam de persuasão. Seu silêncio se torna uma forma silenciosa de liderança. Ele te guia para longe do caos e em direção à clareza. Ele mostra como você quer ser tratada, não através de confronto, mas através de consistência. Você não tem mais medo de perder pessoas, você só tem medo de se perder. E exatamente essa mudança transforma tudo. Quando você olha para trás, reconhece que o silêncio não foi um fim, foi uma transição, uma iniciação em maturidade emocional, em autorrespeito, em discernimento, em paz interior. Você entende agora que nem toda conexão é feita para durar eternamente. Algumas existem para nos ensinar algo, e essa foi a lição do silêncio. Ele te ensinou a se escolher sem culpa. Com esse novo estado vem um orgulho silencioso, não arrogância, não frieza, mas orgulho da sua contenção, orgulho do seu crescimento, orgulho de não ter reagido, mesmo quando teria sido mais fácil desmoronar. Você se sustentou, e é por isso que hoje você não é tão facilmente abalada. O silêncio que você um dia temeu se tornou sua âncora. Ele te firma quando as emoções fervem. Ele te lembra que você não precisa reagir a tudo, que você pode pausar, que você pode proteger sua energia. Você não corre mais atrás de encerramento, você o cria. E nessa nova calma, mais uma coisa fica clara: você não está mais esperando, você está seguindo em frente, em silêncio, com autoconfiança, sem grandes anúncios. Sua vida continua, sua alegria retorna, seu foco se volta para dentro. E o que quer que aconteça em seguida, seja ele voltar ou permanecer distante, não te define mais, porque o silêncio te revelou a verdade mais importante: você sempre foi inteira. E dessa integridade interior surge algo irreversível. Você não forma mais conexões a partir da carência. Você não agarra mais a partir do vazio. Você não faz mais seu valor depender de alguém te escolher ou se afastar. O silêncio cumpriu sua função. Ele removeu tudo que não era autêntico. E o que ficou é sólido. Você percebe como se move diferente hoje. Você não segura mais conversas. Você não preenche mais pausas com explicações nervosas. Você não se estica mais além dos seus limites só para manter alguém satisfeito. Você deixa os momentos respirarem. Você deixa as pessoas mostrarem quem são, sem encobrir isso com seu esforço. Essa contenção não é distância, é expressão da sua confiança em si mesma. É aqui que o silêncio se transforma em clareza. Você percebe o quanto as pessoas se revelam quando não são mais carregadas pelo seu trabalho emocional. Você vê quem vem até você com clareza e quem permanece vago, quem faz perguntas e quem evita a responsabilidade, quem genuinamente valoriza sua presença e quem só queria seu acesso. O silêncio abre seus olhos, porque você não os turva mais com esperança mal direcionada. A esperança, quando mal direcionada, pode ser perigosa. Ela te prende a possibilidades em vez de a realidade. O silêncio dissolve a esperança falsa e a substitui por verdade. E a verdade, mesmo quando dói, te traz de volta ao chão firme. Em minha prática, percebo que as pessoas fazem qualquer coisa para evitar o encontro consigo mesmas, mas o silêncio força exatamente esse encontro. Quando não há mais reação para distrair, só resta uma coisa: encontrar a si mesmo ou se esconder disso. E você sabe agora que não é mais responsável por qual caminho alguém escolhe. O que mais mudou
é sua relação com a incerteza. Antes, falta de clareza te jogava em ansiedade. Hoje, ela desperta observação. Você não precisa mais de respostas imediatas para se sentir bem. Você entende que clareza cresce com o tempo e que pressa apenas a consome. O silêncio te ensina a confiar no tempo, em vez de forçar resultados. Você para de temer o fim. Você para de se agarrar ao que parece instável. Você entende que nada que é realmente para você vai te fazer sacrificar sua paz interior só para segurá-lo. Esse entendimento se torna um filtro silencioso para a sua vida, não apenas no amor, mas em amizades, no trabalho e nas suas expectativas consigo mesma. Seus padrões sobem silenciosamente, mas de forma perceptível. Você não anuncia, você vive, você reage menos, escolhe com mais consciência, você investe onde há consistência, não apenas intensidade. Você direciona sua energia para onde ela é retribuída, não apenas tolerada, e assim sua presença se torna poderosa, intencional, quase sagrada. As pessoas sentem essa mudança, talvez não consigam nomear, mas sentem. Sua calma não é mais superficial, ela não busca validação, ela é enraizada, e energia enraizada transforma relacionamentos sem esforço. Se ele voltar, não vai encontrar a versão de você que esperava. Vai encontrar alguém que seguiu em frente internamente, alguém que não troca mais autorrespeito por conexão, alguém que leva comportamento mais a sério que promessas. E essa mudança será imediatamente sentida. E se ele não voltar, isso também tem seu propósito, porque o silêncio cumpriu seu papel. Ele te trouxe de volta a si mesma, ele te enraizou, ele te lembrou que amor deveria te expandir, não te desequilibrar, que conexão deveria parecer segura, não confusa, que esforço precisa ser mútuo, não unilateral. Você não tem mais medo de ser mal compreendida. As pessoas certas não precisam de explicações constantes. Você não tem mais medo de ficar sozinha. Estar em paz é melhor que estar emocionalmente sobrecarregada. O silêncio te ensinou que seus sentimentos são valiosos e merecem respeito. Nem todo sentimento precisa de plateia. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é nada. Esperar, observar, escolher. O silêncio nunca foi para ele aprender algo. Foi para você aprender sua lição. A lição de quando você pode se afastar, de quando precisa parar de dar, de quando dignidade importa mais que desejo. Essa lição fica com você. Ela aparece na próxima vez que alguém se afastar. Você não entra em pânico, você pausa, sente e decide. Ela aparece na próxima vez que você sentir necessidade de se explicar. Você pausa, confia em si mesma e deixa o silêncio falar, porque o silêncio não acontece mais com você. Você o usa com sabedoria. Você entende que força emocional verdadeira não vem de controlar os outros, mas de autocontrole. Saber quando se envolver e quando não. Confiar que o que está em harmonia com você não precisa ser forçado. Essa é a calmaria depois da tempestade. Não vazia, não fria, mas clara. Você não perdeu nada através do silêncio. Você se ganhou. E quando você se ganha, para de negociar seu valor. Você não precisa mais provar para ninguém que era significativa. Se alguém não conseguiu te segurar, isso não diz nada sobre o valor do que você deu. O silêncio está completo quando você não precisa mais dele para enviar uma mensagem, quando ele não é mais um meio, mas seu estado natural. Nesse silêncio, a paz retorna ao seu corpo. Você a sente na respiração, na forma como vive seu dia, na quietude dos seus pensamentos, que não giram mais em torno do comportamento de outra pessoa. Você está presente de novo, inteira. O silêncio te conectou com sua verdade, com seus limites, com a parte de você que sabe que amor não deveria parecer esforço constante. Esse alinhamento se torna sua bússola.